Quero também apresentar aqui, é Márcio, né, seu nome? Márcio. O Rodrigo me apresentou ele, mas não me falou o nome, mas aí ele marcou lá no Facebook a foto e eu vi o nome. Eu estava mexendo no Facebook antes do culto, olha que coisa feia. Foi só uma espiadinha. Márcio, seja bem-vindo, que o Senhor possa te abençoar. Amém? O pastor está com a palavra. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Amém. Ezequiel 47. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui essa noite. Obrigado, Marcos Vinícius. Imersos e curados. Curados, imersos. Você já foi mergulhado no Senhor? Já esteve mergulhado nele? Já experimentou isso alguma vez? Talvez você esteja pensando ou fazendo uma analogia à minha pergunta, uma comparação, né, um paralelo, com as águas do batismo. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma imersão espiritual, de uma imersão onde os resultados dessa imersão elas produzem cura. Uma vez, conversando com alguns irmãos a respeito da intensidade da ação do Espírito Santo sobre a vida de alguém, e sobretudo em algumas denominações co-irmãs nossas, que respeitamos e amamos esses irmãos, eles têm o costume de com seus trejeitos, com seus jeitos, celebrar, adorar ao Senhor do jeito deles, e às vezes, para algumas pessoas, chega a ser um pouco estranho. E eu não tenho absolutamente problema nenhum em relação a isso. E conversando com ele, com esse meu amigo, ele até falou para mim: pastor, deixa o menino rodar. Contanto que o menino não bate em mim, tá bom, deixa ele rodar. Eu não tenho problemas com relação a isso. O meu maior problema é quando o menino roda e a vida do menino não muda. É quando o menino roda e suas atitudes não mudam. É quando o menino roda, mas só roda ali naquele momento. Quando ele sai para o lado de fora, ele vive nas mesmas práticas. Isso não tem porquê. Então comecei a pensar sobre isso e o Espírito Santo me deu esse tema hoje, imersos e curados. Eu convivi com uma missionária chamada Ann Von Charleston, lá da Califórnia. E duas coisas na vida da Ann me marcaram. Primeiro, porque ela não gostava de tomar banho. Isso me marcou. Não ri, gente, não ri não. Isso é um costume. Eu acho, deve ser um costume. Que lá nos Estados Unidos eles tomam banho apenas pela manhã, né? E eles podem jogar futebol e treinar e fazer qualquer coisa que chegar em casa ele vai só lavar o rosto e dormir. Em alguns casos, sim, chega a ser muito frio.
Mas, pelo menos, né, a Anne tomava um banho por dia, pela manhã. Por exemplo, tem pessoas na França que não tomam banho, ficam 2, 3 dias só à base de perfume. Peraí, 45 horas. Não. 45 dias sem tomar banho. Quem quiser fazer o curso de massoterapia, acha que é só... Bom, por que eu estou falando isso? Vocês já me atrapalharam, já. Assim, e a Anne, ela era uma menina cheia do Espírito Santo. Só que a Anne, ela tinha feridas profundíssimas em sua alma. A Anne carregava uma marca muito profunda. E essa marca era a marca de um abuso, quando ela era mais nova, na sua tenridade, 11, 12 anos de idade. Ela foi abusada por alguém, e isso a marcou durante quase toda a sua vida. Até um dia em que nós estávamos numa reunião, se não me engano, uma reunião, a denominação que eu vim praticava um ministério chamado Cura Interior. E foram ministrar sobre ela e ela chorou muito. E o Espírito Santo a curou ali naquele dia, naquela noite. Tem muitas pessoas que, como ela, ou como quem sabe a gente, estamos imersos, mas ainda não estamos curados. E estar imerso, estar imergidos no Senhor, é com uma proposta de que nós seremos imersos, mas subiremos diferentes, mudados. E isso é algo que demanda de um processo. Toda vez que eu falo essa palavra, eu me lembro da Flávia. É um processo. Isso é um processo. Que processo é esse? Vamos a Ezequiel 47. O texto diz assim: em seguida ele me levou novamente à porta da casa, e eis que águas surgiram por debaixo da soleira da casa, em direção ao leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste. E as águas desciam de debaixo do lado direito da casa, ao lado sul do altar. Então ele me levou para fora, pelo caminho do portão em direção ao norte, e ele me conduziu pelo caminho de fora, até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção ao leste, e eis que ali corriam as águas do lado direito. E quando o homem que tinha um cordel em sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados e me levou através das águas, águas que estavam pelos tornozelos. Novamente ele mediu mais 1000 e levou através das águas, e as águas estavam pelos joelhos. Novamente ele mediu 1000 e me trouxe através, as águas estavam pelos lombos. Em seguida ele mediu 1000, e este era um rio pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas, águas para se nadar, um rio que não se podia passar. E ele disse: filho do homem, tu viste isto? Então ele me trouxe e me fez retornar para a margem do rio. Quando eu havia retornado, eis que na ribanceira do rio havia muitas árvores, de um lado e do outro lado. Então ele me disse: estas águas saem em direção à nação do leste e desce para dentro do deserto, e vai para dentro do mar, que sendo levadas ao mar, as águas serão curadas. E sucederá que cada coisa que vive, que se move, para onde quer que os rios venham, viverá. E ali haverá uma grande multidão de peixes, porque estas águas chegarão lá, porque serão curadas. E cada coisa viverá por onde este rio vier. E sucederá aos pescadores, que os pescadores ficarão sobre ele, desde Engedi até em Eglaim. Eles serão um
lugar para se espalhar redes. Seus peixes serão de acordo com seus tipos, como os peixes do grande mar, excedendo em muitos. Deixa eu fazer uma parada aqui, eu preciso fazer essa parada. Como os peixes do grande mar, tá? Esse grande mar não é o Atlântico, o Pacífico, o Índico. É um grande mar, se refere a um grande mar, chama-se mar primordial. Pastor, o que é um mar primordial? Eu já tomei banho nesse mar? Não, você não tomou banho nesse mar. E eu vou passar por esse mar, é provável que você passe por ele. Aliás, só a Cíntia tomou banho nesse mar. Do que se trata esse mar primordial, pastor? Segunda-feira que vem, começa o nosso estudo bíblico, a gente conversa. Versículo 11. Mas os seus lugares enlameados e os pântanos não serão curados, e eles serão dados ao sal. E junto ao rio, sobre a sua ribanceira, deste lado e daquele lado, crescerão todas as árvores para alimento. Escuta isso. Cuja folha não cairá, nem seu fruto será consumido. Ele produzirá novos frutos de acordo com os seus meses, porque suas águas saíram do santuário. E o seu fruto será para alimento, e a sua folha para remédio. Obrigado, paizinho querido, porque que linda palavra, tão poderosa. E eu sei que essa noite será uma noite de cura. Uma noite em que o Senhor irá trabalhar no coração de muitas pessoas. Eu já vejo isso, Senhor. Leva cativo o nosso pensamento a Ti. E todo espírito de distração seja repreendido agora. Em nome de Jesus. Só um minutinho, meus irmãos. Vou colocar essa base aqui, porque eu estou com a mania de me movimentar muito durante a pregação, isso é bom. Você fica olhando para todo lugar que eu vou, eu acabo tirando a sua atenção também. Por exemplo, o Rodrigo, a Mara, que já estudaram teologia, sabe que se acontecesse isso na nossa prova de homilética, a gente estava reprovado. A gente precisava ficar com as mãos, né, Rodrigo, sobre o púlpito e não podia se movimentar. Para quem era hiperativo, isso era um tormento, isso era um sacrifício. Bom, vamos lá. O texto fala sobre duas coisas. Fala sobre águas e fala sobre cura. Um advém do outro. Um procede do outro. Num primeiro momento, o profeta ele é conduzido por alguém. E esse alguém tem em suas mãos um instrumento de medição, chamado cordel. Para quem não sabe, o cordel é uma espécie de uma corda, uma fita entrelaçada. Em uma dessas pontas tem uma fivela. E esse cordel, ele foi usado por esse homem para medir a intensidade e o quanto aquele profeta estava na qualidade que ele desejava que estivesse. Vou ser mais claro. O homem começa a revelar ao profeta que para estar nas profundezas de Deus, são necessários passar por alguns níveis. E esses níveis são níveis de intimidade, que são conquistados, são vividos à medida que você se relaciona mais com Deus.
No capítulo 37, o Espírito Santo pega aquele homem, leva aquele homem até um vale que estava cheio de ossos e prova ali que através da palavra a situação daquele vale poderia ser transformado. E assim foi. Baseado na palavra do Espírito, na palavra de Deus, aquele homem profetizou sobre o vale, e o vale que era de ossos se transformou num vale cheio de homens fortes, robustos. Tudo isso por causa do poder da palavra. A Bíblia diz que o Senhor, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ok, nada funciona se não for e não estiver impulsionado pela palavra dele. Agora, o homem, ele é conduzido, esse profeta é conduzido por esse homem, que é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito, até um lugar, e nesse lugar começa a despontar águas. Só que num determinado momento, ele tira um cordel e começa a medir a intensidade, a profundidade que aquele homem está naquela água. E aí começa a vir os esteios do primeiro nível. Quando aquele homem se dispõe, que ele pega na mão do profeta e diz assim, agora vem aqui comigo. O profeta está conduzindo aquele homem para um nível de intimidade. E esse nível de intimidade, era um nível de intimidade, Anderson, que dava pelos tornozelos. Quem já teve a experiência de ir para a praia, para o mar e colocar os pezinhos na água? É gostoso, refresca, é muito bom, mas não resolve. Dá uma sensação gostosa de alívio, mas isso não vai resolver. E quando o homem te leva, aliás, o homem leva o profeta e mede, e as águas estavam pelo tornozelo, o homem, o profeta, ele tinha total equilíbrio e total governo sobre o seu corpo. Ele podia andar, ele podia se movimentar, porque embora ele estivesse nas águas, as águas não atrapalhavam ele de andar. Você está me entendendo? Você pode estar bem mergulhado, assim, com seus pezinhos nas águas, mas eles não vão, a água não vai atrapalhar você de andar, porque você, em relação à água, tem mais força, tem mais condições. Pastor, o que você quer dizer com isso? Tem gente que está até com os pezinhos na água, mas ainda está indo para outras direções. Porque embora você esteja sentindo o frescor do Espírito, embora estejamos sentindo o alívio que é gostoso do pezinho na água, a gente ainda é soberano em nós mesmos. Nossas atitudes ainda são governadas por nós mesmos. Podemos ir a qualquer direção. Mas aí o homem olha para o profeta e fala, não, mediu mais 1000, vem cá comigo. Aí a água já dava pelos joelhos. Quem já foi no mar sabe que quando a água está nos joelhos, para você andar ou correr na água, você precisa levantar a sua perna superior ao nível da água, porque nos joelhos atrapalha. O que isso quer dizer? Você começa a se profundizar, meu Deus, falei em espanhol. Você começa a se aprofundar no Senhor, até um nível que você tem dificuldade para andar. Porque as coisas de Deus começam a impedir você de dar passos errados. Só que como teu coração, meu coração é enganoso, é corrupto e quer fazer as coisas que ele quer, o que a gente faz? A gente dá um jeitinho e começa a correr com os joelhos para cima. Aleluia. O homem olha para o profeta e fala, não, eu preciso dificultar mais para você. E pega ele, leva ele a um outro nível. Nesse nível, Marquinhos, a água está dando por aqui, ó. No mar, a água, quando está no lombo, ela pode te derrubar. Dependendo da força, dependendo da correnteza. Você já não consegue mais manter o seu equilíbrio.
Assim são aqueles que começam a entender o que é estar na profundidade de Deus. Já começa a perder o equilíbrio. Já começa a pensar, olha aqui, eu não vou conseguir sair daqui. Eu não vou conseguir fazer o que eu quero, porque as águas estão me impedindo. Aleluia! Aleluia! Só que a gente é terrível. A gente é terrível. A gente é terrível. A gente, mesmo com as águas no lombo, com dificuldade, a gente dá um jeito. E o que a gente começa a fazer? Quem já deu pulinho no mar? Assim, pular de lado. Sabe por quê? Porque quando você pula de lado, a correnteza está na tua frente, mas você pula de lado, você não sofre o impacto da água. Pastor, o que você quer dizer com isso? O Espírito Santo está querendo te prender ali. Só que as coisas que estão lá fora, lá na praia, estão lá no marginal. Lá na marginal, estão chamando a sua atenção. O que estão dizendo? Vem para cá. Aqui é mais seguro, aqui é mais legal. Aqui tem areia, aqui tem peixe frito, aqui tem camarão. Aí a água está ali te impedindo. O que você faz? Você vira de lado e começa a dar pulinhos para fora da água. Aí o homem olha para o profeta e diz, não, agora tu não vai escapar. E pega. Eu entendi, Senhor. Meu Deus, como tu és bom, Senhor. O homem toma nas mãos do profeta e diz, eu vou te levar mais fundo. E quando ele pega na mão do profeta, mede mais 1000 côvados e leva ele mais fundo, o profeta perde o governo sobre si mesmo. Ele não consegue mais controlar o seu corpo, porque as águas estão controlando o seu corpo. As águas estão conduzindo o corpo. Pastor, o que você quer dizer com isso? Você e eu precisamos ser conduzidos pelas águas do Espírito. Precisamos ser conduzidos pelas águas. Por que isso, pastor? É simples. É muito simples. Pastora Cíntia, vê se você notou isso no texto. As águas, elas começam a direcionar o profeta para um determinado caminho. Ela começa a conduzir o profeta para um determinado limite. Até colocar ele num limite onde as águas já não são mais para imergi-lo, já são para curá-lo. Preste atenção, não sei se você notou isso, olha isso. Versículo 7. Em seguida ele mediu 1000, e este era um rio que não se podia passar, porque as águas eram profundas, águas que era para se nadar. Um rio que não se podia passar. E ele me disse, filho do homem, tu vide isso? Então ele me trouxe, me fez retornar à margem do rio. Presta atenção. E quando eu havia retornado, eis que na ribanceira do rio havia muitas árvores. Eu fiquei pensando, o que significa isso? O que significa uma ribanceira com muitas árvores à margem? Você vai pensar assim, como eu pensei. Se você está num lugar onde há uma água corrente, presta atenção, você estudou geografia, você sabe disso. A água, ela vai provocar erosão. E é fatal que quanto mais a água corra sobre a base de uma árvore, mais a sua raiz fica... Mais o que? Fica como? Fica exposta. Você não entendeu ainda não, né? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando o homem sai do rio, Deus o coloca numa ribanceira aonde ele vai se deparar com árvores. Deus começa a colocar ele na condição de uma árvore. Por quê? Porque quando a água passa por ele, começa a expor as suas raízes. Pastor, ainda não entendi. Você vai entender. Provérbios capítulo 6, por gentileza.
Deixa eu ver se é isso mesmo. Provérbios capítulo 6, deixa eu ver se é isso o texto. 6. Oh, meu Deus, acho que eu perdi o texto aqui. Eu vou lembrar. Se você achar primeiro que eu, você me diz a referência. Na outra Bíblia está marcada. Minha chave bíblica ainda não está muito boa, não. Sobretudo que se deve guardar, diz as Escrituras. Ah, está aí com você? Provérbios o quê? Quem achou? Não achou nada, duvido. Achou? Vai vir na frente ler, hein? Provérbios, deixa eu ver se é isso mesmo. Meu Deus, eu tinha anotado isso em algum lugar. Rodrigo, você que é bom de chave bíblica, Rodrigo, vem comigo. Provérbios 3 seria? Deixa eu ver, 3. Ah, ela vai achar ali o texto ali. A gente já vai. O texto diz o seguinte: sobretudo que se deve guardar. Guarda o quê? O Corá 4:23. Eu sabia que era alguma coisa 23. Então vai lá, 4:23. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu. Meu Deus, pastor, você esqueceu a chave bíblica. E tá aqui, tá marcado aqui. Ó. É porque eu não perseverei. É marcado. Por que guarda o coração? Por que guarda o coração? Olha aqui para mim. Sobretudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede a palavra saída aqui no original quer dizer raízes. Raízes. A vida de uma árvore está na... Ah, não, você não entendeu. A vida de uma árvore está na... qualquer pessoa pode cortar uma árvore até o limite da raiz, mas se a raiz estiver conectada, o que vai acontecer com a árvore? Quando um homem é conduzido pelo Espírito Santo, está imergido nele, as suas raízes começam a ser expostas. E aonde está a maior incidência, pastora, de doenças clínicas, patológicas? É no emocional. Sabe por quê? Porque existe no emocional uma coisinha chamada raiz de amargura, que quando ela não é arrancada, te mata. Eu vou contar para vocês a história que aconteceu na minha casa, na minha família. Eu tenho uma tia que ela não perdoa, mas não perdoa, ela odeia a mulher com quem o meu pai se casou, depois da minha mãe. E ela não perdoa. E a cada ano que passa, ela definha mais. Por quê? Porque a raiz de amargura está consumindo ela por dentro. A raiz de amargura está destruindo ela por dentro. Houve na cidade de, não sei se foi de Americana, numa cidade do interior de São Paulo, não sei se foi em Americana ou Santa Bárbara do Oeste, não se convém ao caso, não tem nenhuma relevância, em que uma casa teve que ser destruída. Teve que ser jogada ao chão. Sabe por quê? Porque as raízes de uma árvore tinham comprometido toda a estrutura do prédio.
Raízes são coisas fortes. Você não pode facilitar com as raízes. Por isso que a Bíblia, quando ela compara, quando ela fala da gente, ela diz que a gente tem que ser, sabe como? Como o cedro do Líbano. Por quê? Porque o cedro do Líbano, antes de crescer para cima, ele cresce aprofundando as raízes. Bate o vento, vem a água, vem não sei o quê, e ele não se quebra. Porque as raízes estão profundas. Por isso que nós temos que ser só como o cedro do Líbano. Agora, quando o homem é conduzido à ribeira e ele se depara com aquelas árvores, o Senhor começa a dizer para ele um motivo pelo qual aquelas águas conduziram ele até aquela margem. Primeiro, Deus diz assim: essas águas, elas vão chegar até o deserto e vão em direção ao mar. Que mar é esse? O mar morto. Porque quando essas águas chegarem e começarem a ser conduzidas ao mar morto, tudo que tiver lá vai voltar a viver. Tudo, qualquer micro-organismo que vai viver. Ele vai começar a produzir, olha só que coisa linda, vai produzir novamente os peixes. Aí eu comecei a pensar a respeito disso e eu cheguei a uma conclusão. Você, quantos aqui ainda jogam futebol? Gosta daquela, né? Quando você joga aquele futebol e você se machuca, a primeira atitude que você tem é lavar com água. Não que a água seja milagrosa, mas é porque a água, ela vai remover as impurezas que estão na superfície. A terra, o barro, as pedrinhas. Você está conseguindo me entender? Queridos, a água, quando a água chega num determinado lugar, ela começa a empurrar a sujeira. Oh, meu Deus, se você estivesse entendendo. Escuta isso, a água está vindo para dentro de um mar. Mar! Aonde a história diz que esse mar, ele é morto. Morto. Eu sou a ressurreição e a vida. E ainda que esteja morto, viverá. Isso é tremendo. Isso é lindo. Isso é lindo. Morto, o mar morto, mas as águas vão chegar ao mar que está morto e vai começar a empurrar a morte para fora. As águas de Deus vão começar a empurrar o que está morto para fora. Vão substituir. Glória a Deus. Aleluia. Oh. A água, as águas de Deus, quando começam a entrar em você, ela começa a substituir tudo que está ruim, tudo que está fora, tudo que está sujo, tudo que é podre, ele começa a limpar. Por isso o apóstolo Pedro diz assim: ó, vocês estáis limpos pela lavagem da água, pela palavra. Aleluia. Água, palavra. Palavra, água. Que poder tem essa água de Deus? Que poder tem? Num determinado momento, e eu estou caminhando para o final, num determinado momento, essas águas começam a produzir coisas. E as árvores começam a produzir folhas que não caem. Mas essas folhas não são para alguma coisa irrisória. Não são para serem levadas pelo vento. Essas folhas vão servir para remédio. Vamos ao texto. Vamos ao texto. Versículo 12. E junto ao ribeiro, à sua margem, de uma a outra, subirá toda sorte de árvore. Subirá, nascerá.
toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nem folha e nem fruto. A folha não vai cair. E o fruto não vai apodrecer, você entendeu? Meu Deus. O que são folhas? O que o Espírito Santo quer nos revelar em relação a essas folhas? A árvore, seus ramos e suas folhas. As folhas são ministérios, são vidas de intimidade com Deus. E o fruto desses ministérios, dessas vidas de intimidade com Deus, não vão apodrecer. Todo aquele que você compartilhar a respeito das coisas de Deus, não vai apodrecer. Hoje nós vivemos uma história de um monte de frutos viçosos, bonitos, mas que estão podres por dentro. Estão em cima dos púlpitos, estão portando Bíblias, estão profetizando, mas por fora é bonito, por fora é limpo, mas está podre por dentro. As folhas não vão cair, não vão desgrudar da árvore, dos ramos. Eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos. E todo aquele que tiver em mim vai dar muito fruto. Ninguém vai arrancar as folhas, ninguém vai derrubar o vento da tribulação, o vento da dificuldade, não vão derrubar as folhas. O que você produzir não vai ser podre, não vai apodrecer. O que você produzir vai alimentar pessoas. O que você produzir vai trazer a outras pessoas vida. Aleluia! Isso é lindo! Isso é tremendo! E diz ainda, para a gente fechar: nem perecerá o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Escuta isso. Um fruto que alimentará e uma folha que curará. Diga comigo: fruto que alimenta, folha que cura. Eu quero que você pense numa coisa. Eu quero que você pense na tua qualidade de vida hoje. Eu quero que você analise duas coisas essenciais. A primeira: tem havido cura através de mim? Eu tenho sido curado? Vivemos um tempo em que homens, mulheres e crianças estão debaixo de um peso, estão debaixo de um jugo que tem conduzido essas vidas para a morte espiritual, para a morte eterna. E alguns acham que não estão caminhando para a morte. Alguns acham que estão caminhando como caminha a humanidade. Como diria o poeta, passos de formiga e sem vontade. O mundo hoje caminha a passos de formiga, sem nenhuma vontade, sem nenhuma perspectiva. Por quê? Porque suas folhas estão doentes. Porque são pessoas, vidas doentes.
Doentes não curam outros doentes. Doentes adoecem pessoas que estão curadas. Pastor, qual é o resultado disso tudo? É só você olhar para cima e ver um bando de homens, de mulheres, pastores, apóstolos, bispos, sei lá mais o quê, que estão doentes e estão adoecendo outras pessoas. Porque não entenderam o princípio de uma vida com Deus. E qual é o princípio de uma vida com Deus? Precisa-se obedecer os processos. Um amigo esteve aqui compartilhando a palavra e ele contou a história de um amigo dele, Anderson. Escuta isso, rapaz. Ele ganhou o rapaz para Jesus. E 3 meses depois, ele ligou para esse rapaz que foi ganhado para Jesus, ligou para o Peter e falou: rapaz, olha só, agora eu sou pregador. Estou pregando aí, em muitos lugares. Ele falou: como é que é? Cara, mas você se converteu ontem. Como assim? Não, a obra Deus tem pressa. Falei, que é isso, gente? A obra foi muito rápida na minha vida. Eu falei, mesmo, não estou questionando. Deus faz coisas rápidas mesmo. Mas será que uma pessoa, 3 meses, está curada? Está sarada? Você acha? Aí foi-se para a prova. Aí ele falou assim, tudo bem. Então tá, já que você está pregando, então vem aqui ministrar uma palavra aqui na nossa igreja. Aí ele disse, eu vou dar uma olhadinha na minha agenda. Gente, eu nem tenho uma agenda. Se você quiser me presentear com uma agenda 2020, eu agradeço, tá? Eu não tenho uma agenda. Ele disse, eu vou dar uma olhada na minha agenda. Ah, tá bom. E como é que vai ser? Eu preciso só que vocês venham me buscar e depois me levar. E um lanche para mim, eu não cobro nada não, só peço uma oferta. Aí ele perguntou pro cara, disse assim, cara, você está exigindo coisa demais, o que você sabe? O que você sabe? Sabe de uma coisa? Eu vou falar aqui, vai ter gente que vai ficar chateado comigo, mas eu vou falar. Ainda mais pessoas que estão nos vendo agora. Tem muita gente, muitas, que estão na frente de povos, mas que não sabem nada. Não sabem nada. Acham que pastorear é subir aqui, ler um trecho disso aqui, começar a dar mais ordens para você. Levanta tuas mãos, abaixa tuas mãos, dá uma rajada de glória, e levanta aquilo que eu vou profetizar. E você acha que isso é o suficiente para conduzir pessoas? Não entenderam nada. E sabe o que mais me deixa triste com tudo isso? É que muitos, Rodrigo, vão atrás desses. Meninos conduzindo meninos. Doentes conduzindo doentes. Você sabe qual é o final de uma doença? Você que sabe, Jane, você que trabalha na área de saúde, a pessoa que está doente, o final dela é morte. Não tem cura. A primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso ser curado primeiro. Eu preciso ser curado primeiro. Imersos e curados. Não basta só estar debaixo de uma água, estar nadando no Espírito. É necessário ser curado. Oh. Você está disposto a isso hoje? O que você acha?
Agora, todo princípio de cura, obrigado, meu amigo. Obrigado, meu irmão. Todo princípio de cura passa por dois caminhos. Reconhecer e confessar. Reconhecer que precisa de ajuda, precisa ser curado. E o segundo é confessar, é expor as raízes que estão te matando. Eu sei que existem muitas pessoas que, como nós, muitas vezes não sabemos, mas existem coisas que nos machucam lá dentro que ainda dói. Ainda dói. Mas o Senhor quer nos curar hoje. Nós vamos fazer uma ministração aqui agora. Primeiro eu quero pedir para você o seguinte. O poder não está em quem vai ministrar. Seja eu, seja a pastora Cíntia, seja qualquer outro irmão. O poder está no que você está disposto a expor. Existe um procedimento na medicina, não só na medicina, né? Mas na área médica, que chama anamnese. Você pode chegar dizendo que você está sentindo muita dor na cabeça. Estou com muita dor de cabeça. Mas um bom profissional, ele vai proceder à anamnese minuciosamente. O que isso quer dizer? Ele vai funchicar tudo. Ele vai aferir a sua pressão, vai ver sua glicemia, vai começar a perguntar um monte de coisas para você. Porque não basta você chegar no lugar e dizer assim, eu estou com dor de cabeça. Ele vai dizer, ótimo, toma Doril, que sua dor sumiu. Não. Um bom profissional, estou mentindo, Jane? Um bom profissional, ele vai, antes de, ele não quer nem saber sobre a tua dor. Ele quer saber o que pode estar provocando ela. Porque não é a dor que vai te matar. O que vai te matar é o que está provocando a sua dor. Tem gente que está doente, Rodrigo, meu amigo. A gente tem conversado sobre isso. Mas não sabe. Não quer tratar a dor, mas não quer tratar aquilo que está matando ela. Não quer tratar aquilo que está matando ele. E aí, a única coisa que pode acontecer é a pessoa morrer sem dor. Porque o analgésico vai servir para tirar? Não vai te curar. O Senhor quer te curar. Mais uma coisa que o Espírito Santo me revelou aqui agora. Existem procedimentos que para curar causam dor. Se você lidar com uma infecção, com alguma região demasiada, com... Ai, meu Deus, vai eu com os termos técnicos. Com inchado, cheio de pus. Desculpa, eu ia falar exudato, mas você não ia entender. Então, cheio de pus, aquela região purulenta, anestesia ali não pega. Sabe o que você vai ter que fazer? Isso o quê? Dói. Mas se a infecção ficar ali, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. A infecção, antes de te matar, causa cheiro ruim. Cheiro ruim. Podre. Todo mundo vai perceber que você está morrendo. Não é por causa da tua cara bonita. É porque o cheiro está começando a sair. Se você não tratar, se eu não tratar a infecção, a gente vai morrer. Você está disposto a expor isso hoje? Você está disposto a colocar diante de Deus e falar, Senhor, isso aqui, eu tenho isso aqui,
nunca mexi nisso, tenho essa mágoa, eu tenho ódio dessa pessoa. Se eu tiver que encontrar com essa pessoa, sou capaz de matá-la. Mas eu sei, Senhor, que isso não é o que o Senhor tem para mim. Você está disposto a expor isso diante do Senhor? Eu digo para você, querido, que dá certo, porque aconteceu comigo, deu certo comigo. Mas doeu. E doeu muito. Vamos fazer o seguinte, baixa a sua cabeça. Primeiro de tudo. E não fica com pressa, não. A gente tem mais 15 minutos, não fica com pressa. Começa a rebuscar na sua memória o que causa dor em você, o que você ainda tem aí que te machuca. Começa a fazer isso. Então, pastora, pede ao Espírito Santo para ir de uma maneira maravilhosa, tenra, cuidadosa, ministrando cada coração. Senhor, meu Deus, eu quero, Pai, te pedir, Senhor, em nome de Jesus. Nos traga, Pai, à memória aquilo que nos causa dor. Existem dores, Senhor, que nós não temos ideia o porquê. E eu te peço que o Teu Espírito Santo esteja nos lembrando de tudo aquilo, Senhor, que tem nos machucado, que tem nos causado dor, que tem nos matado, Senhor, sem mesmo termos consciência disso. Ô, Senhor, revela a nós, Senhor. Revela a nós, Senhor, a nossa doença. Revela a nós, Senhor, aquilo, Senhor, que possa nos fazer mal. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Vai tratando, Pai, cada coração. Vai curando, Senhor. Cada ferida aberta, Senhor, que a Tua água, a água viva, Senhor, esteja trazendo cura, Senhor. Esteja tapando a ferida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço. Cuida do coração, Senhor, da mente. Enfermidade, Senhor, na alma. Enfermidade, Senhor, que está, Pai, nos trazendo enfermidade, Senhor, que está nos trazendo dor. Que o Teu Espírito esteja nos tratando agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai. Oh, Senhor, eu te peço. Tristeza. Seja por pessoas, seja por palavras, Pai, seja por atitudes que alguém tenha tomado. Que o Senhor possa, Pai, nos ensinar, Senhor, a liberar perdão, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Cada pessoa, Pai, que nos fez mal, Senhor, que liberou uma palavra de maldição, Pai. E isso nos trouxe dor, Pai, isso nos trouxe raiva, ódio. Que o Senhor possa, Pai, tratar os nossos corações. Nos ensina a perdoar, Senhor. Como a Tua palavra nos manda, Pai. Nos ensina, Pai, a amar essas pessoas que nos fizeram mal, Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, nos ensina, Pai. Nos ensina, Pai, a perdoar. Oh, Espírito Santo, ministra, Pai, os nossos corações. Ministra, Senhor, a nossa mente. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Quero que você preste bastante atenção nessa canção, na letra dessa canção. Porque hoje você está na presença de Deus. Agora. E Ele está ouvindo o mais profundo do clamor
o teu coração. Tua presença, eu me escondo. Aleluia. Sou atraído por tua beleza, Jesus. Irresistível é o teu amor. Oh, aleluia. Incomparável é tua presença, Jesus. Somente você sabe e conhece o limite da tua dor. E o quanto dói carregar esse peso, esse sentimento ao longo dos anos. Coloca isso diante do Senhor agora. Ele está bem perto de você. Feridas antigas, feridas que ainda machucam. Hoje Ele está diante de você para te curar, para te libertar. Derrama sobre a tua igreja, Senhor, óleo de alegria, óleo de alegria. Oh, óleo de alegria. Não tenha medo quando Ele vier te tocar. Não tenha medo quando Ele começar a tocar em áreas da tua vida que vão te causar dor. Sinta essa dor, mas seja curado. Sinta essa dor, mas seja curada. Não tenha medo, não tenha vergonha de chorar, não tenha vergonha de expor. A Bíblia diz que o Senhor é quem abre a ferida e Ele mesmo fecha. É necessário que esta ferida seja aberta. É necessário que essa ferida seja exposta para que Ele possa te curar, para que Ele possa sarar você e fazer de você um homem, uma mulher curado, curada, sarado, sarada, pronta para curar outras vidas, para sarar outras vidas, apta para impor mãos, apta para ministrar vidas de pessoas. Alguém vai olhar para você e vai dizer: meu Deus, como você conseguiu? Eu vi você destruído, eu vi você dilacerado e hoje você está aqui me ajudando. Você vai dizer: porque o Senhor me curou, porque o Senhor me restaurou. Ele está aqui para te restaurar, Ele está aqui para te curar. Libera isso, libera o teu coração. Não carregue mais esse peso. Não carregue mais esse peso. Você não precisa. Toda essa tristeza, toda essa mágoa só está fazendo mal a você mesmo. Perdoa, libera perdão. Vale a pena perdoar, vale a pena começar de novo, vale a pena restaurar as coisas. Vale a pena fazer esse esforço hoje, sentir essa dor hoje, mas deixar o Senhor curar. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Incomparável é tua presença, Jesus. Oh, Rabassuri que ele mandarás.
Deixa o Senhor tratar o teu íntimo. Vale a pena liberar essa pessoa, vale a pena liberar esse irmão, vale a pena liberar essa irmã, vale a pena liberar através do perdão. Perdoe, perdoa. E seja livre. Derrama, Senhor, o teu amor. Derrama, Senhor. Você que está nos assistindo em casa, começa a fazer isso. Deixa o Espírito Santo tratar o teu coração. Libera perdão. O apóstolo Paulo disse uma vez: o que me separará do amor de Deus? O que pode separar você do amor dele? Nada pode te separar do amor do Senhor, nem a profundidade, nem a altura, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Um amor que é capaz de te curar, um amor que é capaz de tirar você da zona de morte que você está e te transportar para o reino do Filho do seu amor. Ele te libertou do império das trevas e transportou você para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Oh, Ele pode te curar e Ele quer te curar. Teu amor. Oh, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Vamos se colocar de pé. Senhor, começamos hoje um processo. O primeiro passo, Senhor, para caminhar num caminho de cura, de libertação, de vida contigo, Senhor. Haverá necessidade que nós renunciemos muitas coisas. Mas eu estou disposto a renunciar muita coisa, Senhor. Eu estou disposto a renunciar tudo. Para que o Senhor cumpra o teu propósito, o teu querer em minha vida. E creio que assim os meus irmãos que estão aqui esta noite. Por isso, meu Senhor, ministra através do teu Espírito a vida de cada um deles. Nos leva até os nossos lares, Pai, debaixo da tua mão poderosa. Nos guarda de todo mal. E quando nós formos dormir, Senhor, que
o Senhor ainda ministre no nosso coração. E que sejamos, Pai, conduzidos pelo Senhor em cada etapa deste propósito, para que o Teu nome seja glorificado. Nos dê uma excelente noite e um excelente fim de semana. Que sejam, meu Deus, repreendidos todas as astutas ciladas de Satanás contra nós. Todo plano, toda tramóia maligna contra nossas vidas. Guarda a cada um de nós, Pai, segundo as Tuas misericórdias, Pai. Porque nada poderá nos separar, Senhor. Nada pode se comparar ao Teu amor. E nós estamos imergidos, Pai, imersos nele. Oh, Senhor, assim nós oramos esta noite. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e infalíveis consolações do Espírito Santo seja sobre todos vocês, seja sobre toda a igreja de Jesus, a face da terra, e sobre aqueles que aguardam a vinda do Cordeiro, hoje e sempre. Os que creem digam amém. Deus os abençoe, vão em paz, bom fim de semana. Márcio, Deus te abençoe, cara, foi um prazer ter você aqui conosco, em nome de Jesus. Deus abençoe.